esse momento em relação a essas explicações sobre o novo rol. Nós gostaríamos de trazer aqui alguns casos para discussão. Eu sou Miguel Mittin, eu sou líder científico no Grupo Fleury, na linha de genômica, e hoje comigo, para trazer essas questões para vocês, está o Dr. Israel Gomi. Se você puder só compartilhar, por favor, para a gente iniciar. Vou fazer uma breve introdução a respeito do Grupo Fleury e, em seguida, o Dr. Israel vai trazer dois casos bem interessantes que ilustram muito bem as aplicações desse novo rol. Pode passar, por favor? Qual que é a missão do Grupo Fleury na linha de genômica? Nosso objetivo realmente é ser a melhor solução diagnóstica, de forma a trazer as melhores soluções, tanto para pacientes quanto para médicos e hospitais, por meio de excelência técnica, corpo clínico e todas as parcerias em pesquisa que nós temos desenvolvido. Nós construímos um portfólio completo e que traz acessibilidade a todo o país. Portfólio que é de vanguarda e tropicalizado para o contexto da nossa população, trazendo uma capilaridade nacional com unidades físicas e unidades móveis, e, além disso, um e-commerce que facilita também a obtenção das amostras em qualquer cidade da nossa federação. Nós também estamos montando uma rede de geneticistas que ficam fisicamente em estados específicos e que traz uma maior proximidade e com uma melhor visão daquela situação local, podendo trabalhar e vão trabalhar ativamente na assessoria pré e pós-teste e, além disso, também realizar o aconselhamento genético. Nós temos estabelecido aqui parcerias em B2B com farmacêuticas, com hospitais, com clínicas laboratoriais, trazendo uma linha bastante regionalizada, quando necessária, ou com o âmbito ainda de aplicação nacional, quando isso se fizer necessário. Um aspecto importante que a gente gosta de frisar é que, como Grupo Fleury, nós temos trabalhado intensamente na integração desses dados clínicos, de forma a trazer a análise clínica e de imagem para a parte da genética, de forma a trazer realmente uma solução completa para os nossos clientes, sejam eles pacientes ou clientes médicos. Pode passar, por favor? Então, apenas para a gente ter uma ideia, nós trabalhamos aqui com uma linha de várias marcas dentro do grupo, né? Nós temos unidades de atendimento em centros integrados de diagnóstico em 8 estados. Estamos trabalhando com serviços de análises clínicas por imagem dentro de diversos hospitais e como laboratório de referência para o país todo. Em relação à genômica, o uso de um kit de coleta de swab permite que nós façamos a obtenção de amostra em qualquer parte do país. E nessa linha, por favor, pode passar o próximo, que a gente tem visto como que a genômica evoluiu nos últimos anos, principalmente em relação à queda de custo, né? Principalmente no custo do sequenciamento. Então, aqui os gráficos mais clássicos que nós vemos, ela passou por uma grande transformação, e o que a gente gosta de apresentar também é que essa transformação em queda de custo também tem sido refletida numa queda no preço ofertado do nosso serviço. Então, quando nós olhamos para o exoma, que é um destaque do nosso portfólio, a gente verifica, sim, uma redução nesse custo, e não é à toa que, por meio desse tipo de abordagem que traz soluções muito importantes para casos especiais, a gente tem, então, a inserção agora do exoma como parte do rol da ANS, e é por isso que a gente traz aqui o Dr. Israel Gomi, que é médico geneticista do Grupo Fleury. O Dr. Israel, ele tem um doutorado em oncologia pela AC Camargo, o pós-doc pela Harvard University, e ele vai nos trazer hoje dois casos que apontam esse direcionamento de quando o rol pode ser utilizado e de como conduzir isso de acordo com o rol. Israel, você tem a palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Miguel, pela introdução.
Então, como é do conhecimento de todos, em abril, 1º de abril desse ano, foi publicado o novo rol da ANS, né? Mas antes de falar do novo rol, gostaria só de apresentar dois casos clínicos que ilustram a aplicabilidade do novo rol, né? Então, o primeiro caso é uma criança com hipotonia, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e crise convulsiva de difícil controle. No exame clínico, ela tinha uma presença de sonda nasogástrica, contraturas musculares, e no exame morfológico, uma microcefalia, um lábio superior fino, palato ogival, uma alta implantação de 2 pododáctilos à esquerda e um nistagmo. De exames já realizados, um cariótipo que foi normal, um CGH-array que foi normal, e uma ressonância de encéfalo com uma formação do sistema nervoso central, além da microcefalia, paquigeria, lisencefalia, distúrbio da organização cortical e da migração neuronal, e um eletroencefalograma sugerindo encefalopatia epilética. Então, conforme o rol do INS, que eu vou ilustrar com mais detalhes nos próximos slides, devido ao cariótipo ter sido normal e o CHH-array também ter sido normal, o paciente teve critério para escalonamento para o sequenciamento completo do exoma. O segundo caso clínico, também uma criança com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, um atraso na fala, um choro assimétrico, um histórico de refluxo gastroesofágico e um traço falciforme no screening neonatal. De exame clínico e morfológico, apresentava várias dismorfias faciais, sendo fenospalpebrais pequenas, ausência de incisivos laterais superiores do canino superior esquerdo, uma boca pequena, uma retrognatia, orelhas pequenas com lóbulos hipoplásicos, condutos auditivos estreitos, nariz bulboso, com dígitos patulados e uma sinaptilia parcial de segundo e terceiro pododáctilos bilateralmente. Então, da mesma forma, foi realizado o cariótipo que foi normal, um CGH-array que foi normal, preenchendo também critérios para o sequenciamento completo do exoma. Então, se nós vemos a nova diretriz de utilização desse ano, que é a diretriz 110/39, são critérios para cobertura obrigatória para exame de CGH-array, né, que é Comparative Genomic Hybridization, hibridização genômica comparativa, para detectar anomalias cromossômicas submicroscópicas, certo? Então, a cobertura são para 4 casos. O primeiro caso seria pacientes que têm um cariótipo normal e com a suspeita de anomalia submicroscópica quando apresentar dois dos 3 critérios: uma deficiência intelectual ou atraso neuropsicomotor, presença de pelo menos uma anomalia congênita, seja uma maior ou 3 menores, ou uma baixa estatura ou déficit pondroestatural. Apresentando 2 desses 3 e o cariótipo normal, já tem indicação para o CGH-array. Segunda situação seria pacientes que já têm o cariótipo alterado e que apresente ou um cromossomo marcador, ou translocações ou inversões que sejam aparentemente balanceadas, mas que tenha o fenótipo anormal, uma presença de material adicional no cariótipo, que não tem uma origem determinada, quer dizer, o material adicional não se sabe de qual cromossomo, de qual material genético, ou uma presença de alteração estrutural, seja uma translocação, enfim, para determinar o tamanho e auxiliar na correlação do genótipo-fenótipo. Terceiro caso seria para o aconselhamento dos pais em que tenha sido identificada no CGH-array uma variante de significado clínico incerto, né? Sabemos que existem várias VUs, né, também para variantes estruturais,
detectadas seja no CGH ou no SNP Array, no paciente, certo? Então, se o paciente tiver uma variante de significado incerto, é indicado fazer o CGH nos pais, certo? E se o paciente, na quarta situação, tiver uma variação no CGH Array, por microarranjo, né? Seja uma translocação equilibrada ou inversões, está indicado também fazer o CGH Array para os pais, certo? Então, no lado direito aqui seria esse resumo do que eu falei até agora. Então, o paciente tem critério para CGH Array. Se vier uma variante de significado incerto, faz o CGH Array nos pais, para verificar se um dos pais é portador ou não. Se o CGH Array vier positivo, e aí positivo quer dizer tem uma microarranjo, né? E precisa ser feito, então, nos pais, né? Só que primeiro tem que fazer o cariótipo nos pais, se eles têm alguma alteração no cariótipo. Se não tiver o cariótipo alterado, aí está coberto o FISH, que é a hibridização in situ, para verificar se um dos pais tem ou não uma translocação balanceada que, porventura, tenha sido herdada para o caso índice, correto? E se o CGH vier negativo, quer dizer normal, né, aí sim está previsto escalonamento por exoma, correto? Então, de acordo com as diretrizes desse ano, o exoma só está coberto nesses casos em que o CGH-Array estiver normal, correto? Então, por enquanto, ainda não está nas diretrizes o exoma como primeira linha de investigação, certo? Por exemplo, em UTIs, enfim. Então, isso que eu gostaria de apresentar para vocês seriam as diretrizes deste ano. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar no chat daí, ok? Miguel, você quer continuar? Oi, gente, desculpa, eu estava com um probleminha aqui para tirar do mudo. Doutor Israel, muito obrigado pelas explicações. Eu acho que elas ilustram muito bem as condições nas quais nós podemos fazer uso do rol e as aplicações do exoma especificamente nessas situações que você exemplificou. E aqui, que nós gostaríamos de trazer um pouquinho desses diferenciais, né? Em relação a toda a equipe de geneticistas que hoje atua junto ao Grupo Fleury, é uma equipe grande, distribuída pelo país, né? Desde o sul, ali no Paraná, com o próprio Dr. Israel, na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos tentando fazer é gerar não só a capilaridade em termos de coletar a amostra, de disponibilizar isso para o cliente, mas também de facilitar esse contato com o prescritor para que possa ser discutido o caso, para que esse caso possa ser melhor encaminhado. Tá? Então, o que a gente tem feito também junto às operadoras é um suporte às questões clínicas referentes ao rol. Então, isso nós temos trabalhado diretamente com as operadoras de saúde. A gente tem trabalhado com uma consultoria técnica em relação à codificação do uso e obrigatoriedade do rol e das DUTs, o suporte ao paciente, e isso de forma geral, no país como um todo. Pode passar, por favor? Então, aqui é que a gente queria só trazer um pequeno fluxo que foi montado com este objetivo de facilitar esse acesso do cliente, né, do paciente,
a, a, a esse portfólio. Então, no caso, os pacientes que vão realizar o exame de genômica via convênio, eles inicialmente entram em contato com o nosso núcleo de atendimento. Nós temos um núcleo de atendimento especializado que vai trabalhar todas essas questões. Então, uma vez feito este contato, o paciente vai enviar os documentos, a equipe do núcleo realiza a solicitação para o beneficiário junto à operadora. Essa operadora vai realizar a avaliação e vai nos dar uma resposta se ele seria elegível ou não à cobertura para aquele determinado exame. Se esse paciente for elegível, a genômica, então nosso núcleo de genômica encaminha o paciente de acordo com a resposta da operadora. O que é importante a gente destacar aqui? A gente tem um e-mail que é direcionado e um WhatsApp para tirar todo e qualquer tipo de dúvida em relação a isso, mas para que nós consigamos fazer um fluxo realmente efetivo, o pedido médico precisa estar corretamente e muito bem claro em relação às condições. Nós precisamos de um relatório médico, como o doutor Israel apresentou anteriormente, contando qual que é o histórico desse paciente, o motivo pelo qual ele precisa realizar este exame, o laudo dos exames anteriores, caso eles estejam disponíveis, documento com CPF, foto da carteirinha do convênio. A partir desses documentos, nós fazemos, então, todo o processamento junto à operadora, de forma a facilitar essa relação, tá certo? E a única questão que nós temos aqui é que a solicitação só será realizada junto ao convênio após o envio da documentação para o próprio núcleo. A gente não tem como fazer contato com a operadora se não estivermos de posse de todos esses documentos. Mas, de qualquer maneira, o núcleo será todo o responsável por essa centralização de informação. E a gente quer sempre se colocar à disposição para que os prescritores também possam fazer qualquer tipo de questionamento que ele enderece, seja diretamente ao nosso médico geneticista com quem ele já tem conversado, ou até mesmo ao núcleo, para que ele possa fazer um questionamento um pouco mais operacional e que facilite, por exemplo, o encaminhamento desse paciente para a realização do exame, tá certo? A gente estima aí um tempo de resposta a depender da operadora entre 5 a 10 dias úteis, tá? E uma vez que a gente tem o retorno, o próprio núcleo vai fazer um encaminhamento. Então, eu deixo aqui na tela para vocês os nossos contatos. Eu vou solicitar apenas que a nossa equipe de suporte aqui também faça o encaminhamento de todas essas informações também para os e-mails cadastrados aqui na nossa apresentação. E se você puder passar o próximo, Israel, eu só gostaria de fechar aqui e puxar para alguns questionamentos que vieram, que a gente possa trabalhar um pouquinho com relação a isso. Tá? Eu vou só... Tem uma questão aqui que foi trazida dentro do chat. Israel, se o exoma vier positivo, por exemplo, então, feito todo aquele processamento, o paciente entrou, ele fez o CGH foi negativo, foi encaminhado para o exoma foi positivo. Nesse caso, se o exoma vier positivo, é possível testar os familiares? E como funciona o aconselhamento genético nesses casos? Eu preciso que... Você está me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu estava tentando ativar aqui o microfone. Quando o exoma é positivo... Isso. Uma vez que o exoma venha positivo, eu posso fazer a avaliação dos familiares? Geralmente o exoma, ele já vem na própria indicação do exame, a coleta dos pais também. Então, que é o que chama de trio, né? O caso índice e os genitores, certo? Por quê? Porque se for identificada alguma variante, seja patogênica, provavelmente patogênica, no caso índice,
é feita a pesquisa dessa variante nos pais, certo? Então, na própria indicação do exame do exoma, a coleta é tanto do caso índice quanto dos pais. Se não tiver os pais disponíveis, etc., aí pode ser colhido só de um dos genitores, enfim. Mas o exame é feito no trio. Uma outra dúvida aqui, você abordou de certa maneira, existe algum caso de exceção onde o exoma pode ser utilizado como primeira linha de investigação junto ao convênio? Ou sempre haverá necessidade do escalonamento? Infelizmente, nesse momento, é necessário escalonamento. A gente sabe que a ANS é um pouquinho demorada para atualizar, né, para não dizer bastante, e principalmente em relação a testes genéticos, 2 anos é muito tempo, né, para atualizar todas as diretrizes de testes genéticos. Então, por enquanto, o exoma está vinculado ao escalonamento, né, mas esperamos que em 1 ano, né, acho que existe já uma discussão no Ministério da Saúde para que as diretrizes sejam atualizadas anualmente, no mínimo, né? Então, se a gente for ver nos Estados Unidos, as diretrizes lá são a cada 3, 6 meses, né? Enfim, mas infelizmente não é coberto pelo plano o exoma como primeiro exame no momento. E aí uma dúvida bastante importante aqui, Israel. Como devo trabalhar essas informações no pedido médico para que haja cobertura do exame? Então, no momento da solicitação, né, de colocar o pedido médico, o que deve constar ali para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, nenhum entrave junto ao convênio? Ótimo. Isso é importante, né? Porque muitas vezes o convênio pode negar se não tiver explicado qual que é o critério, qual que é a diretriz que o paciente se enquadra, né? Então é muito importante que no pedido médico coloque-se qual que é o número da DUT, né? Da diretriz e qual item ou até subitem, né? Então o paciente fez o CGH radio normal, fez o cariótipo dele normal, então automaticamente ele está no item 3, né? Então, faz parte do escalonamento. Então, quanto mais detalhado tiver, mais fácil, maior a chance do convênio liberar. Tá ótimo. Pessoal, a gente tinha basicamente essas dúvidas. Nós nos colocamos à disposição para qualquer tipo de dúvida que ainda venha a surgir posteriormente. Fiquem à vontade para entrar em contato por meio dos canais que nós apresentamos. Nós vamos fazer contato também com todos os participantes, enviando as informações constantes nesse material, de forma a facilitar o uso desse tipo de abordagem, que a gente acredita que realmente faz diferença na vida de muita gente. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado e uma boa semana. Obrigado.